outubro, dia 8 de outubro, até que, enfim, foram aprovados pelo MEC as novas diretrizes aprovadas pelo MEC, as novas diretrizes curriculares dos cursos de bacharelado em administração. Né? Famosas um projeto DCNs. de 14 meses, até que, enfim, no dia 8 de outubro, nós estávamos aqui na Bahia discutindo dentro do EMBRA esse assunto, com a Cláudia Stadlober e com o Irineu Gianese, e exatamente nessa mesma data, 8 de outubro, saiu uma portaria do ministro da Educação, Milton Ribeiro, dizendo que o MEC analisou a proposta de revisão das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em administração e levando em consideração uma aprovação preliminar do Conselho Nacional de Educação, o MEC aprovava essas novas diretrizes. Né? Então, nós vamos ter aqui, às 16 horas, o presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador e professor Mauro Cross, e vamos ter a Cláudia Stadlober, professora, administradora, diretora de formação profissional do Conselho Federal de Administração, e que participou dessa comissão que elaborou essas novas diretrizes curriculares. Né? Havia uma queixa muito grande dos professores, dos coordenadores e dos próprios estudantes, demonstrando que nós tínhamos que ter uma atualização curricular importante para que a gente continue a participar desse mercado de trabalho e até ampliar. Perdemos alguns pontos importantes nesse mercado, mas nós estamos vamos dar uma recuperada, com certeza, a partir dessas novas diretrizes curriculares. Né? Então, já estão aprovadas, já publicadas no Diário Oficial da União, nessa data de 8 de outubro, e às 16 horas nós vamos ter aqui esses dois profissionais discutindo esse assunto. Quem puder, tiver a possibilidade, acessem aí, por favor, que nós... daqui a pouco eu darei informações a respeito do link, etc., para que vocês possam participar às 16 horas desse evento. É algo imperdível, que diz respeito à formação dos estudantes de administração. É importante que a gente tenha essa possibilidade de discutir esse assunto, e isso vai acontecer daqui a pouco, 16 horas. Eu espero que vocês prestigiem. Daqui a pouquinho eu darei a informação a vocês a respeito do link, que vai possibilitar a discussão desse assunto. Assunto extremamente importante, independente de você ser aluno, né? E principalmente se for aluno, e também muito importante para quem é professor e trabalha dentro da área de gestão universitária, né? Docente dentro da área de administração, coordenador de curso, aqueles que planejam ser, né? Que já estão aí visualizando a possibilidade de carreira na docência dentro da área de administração, mas mudanças extremamente significativas, até porque as grades, as matrizes curriculares vão começar a dar mais atenção à questão da prática dentro do curso de administração. Uma mudança extremamente necessária, mas, infelizmente, né, devido a todos os problemas que nós tivemos ultimamente com a Covid, essa questão da aprovação acabou sendo, né, atrasada um pouco pelo Ministério da Educação, mas, finalmente, né, saiu. Então, muito provavelmente, a gente vai sentir os impactos já nas novas matrizes para os cursos de administração para o próximo ano, né? E muitas universidades, inclusive, já estão pensando e já vão começar a formular suas novas matrizes para o próximo ano. Lembrando que muitas dessas mudanças, elas serão sentidas e impactadas por quem vai entrar, não necessariamente que você vai ter mudanças significativas para aqueles que já estão cursando nesse exato momento. Mas a maior parte das mudanças vocês vai sentir, né, aqueles que estão entrando no curso de administração a partir do ano que vem, caso tudo realmente corra de acordo com o esperado. Com certeza, Carol.
Paulo está nos ouvindo? Paulo Boquim? Sim, professor. Tudo ok. Está fácil aí com o vídeo institucional do Sim, Conselho sim. Federal? Posso passar se quiser. É bom passar para até que Luiz Machado consiga aí resolver os problemas tecnológicos. Pronto, A gente possa... isso agora. Ok, Paulo, obrigado. Em tudo o que fazemos, em todas as áreas de desenvolvimento, atuação, conhecimento e progresso, há sempre algo em comum. Toda atividade humana depende do trabalho de um profissional de administração. Hospitais, comércios, indústrias, companhias empregam milhares de pessoas, transformam a realidade do planeta. Até mesmo nas artes e no entretenimento, o sucesso de toda empreitada depende de um administrador. 9 de setembro de 1965. A profissão é regulamentada pela Lei 4769. A lei também cria os Conselhos Federal e Regionais de Administração. Juntos, eles formam o sistema CFA-CRAs. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre a história e atuação dos conselhos. O CFA é uma autarquia federal que normatiza e orienta o exercício da profissão. Já os 27 conselhos regionais são responsáveis pelo registro e fiscalização profissional nos estados e no Distrito Federal. Com esse registro, o profissional está legalmente habilitado ao exercício da profissão. Técnicos de nível médio, mestres e doutores em administração também podem solicitar o registro profissional, mas a atuação é restrita ao campo de formação. Como vocês viram, o sistema CFA-CRAs está presente em todo o Brasil, promovendo projetos e iniciativas de valorização da área. O vasto campo de trabalho e a independência de atuação são alguns dos motivos que atraem estudantes. A carreira na administração tem sempre mercado, mesmo em épocas de crise. Por isso, uma das ações mais importantes do sistema é trabalhar pelo aprimoramento destes profissionais. Investimos em publicação de livros, cartilhas e pesquisas que analisam cenários e identificam tendências para a profissão. O programa de certificação profissional em administração garante um diferencial aos profissionais da área. Fomentar a pesquisa também é uma forma de estimular esse aperfeiçoamento. O Prêmio Belmiro Siqueira, realizado anualmente pelo CFA, é uma das maiores premiações que promovem a ciência da administração no Brasil. Já o Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública tem como foco ações dos gestores, acadêmicos e professores que pesquisam a obra de Alberto Guerreiro Ramos. Experiências inovadoras deixam grandes legados. O sistema CFA-CRAs acredita e trabalha nisso. Desse modo, surge o projeto Plataforma do Conhecimento, que percorre o Brasil para debater ideias e temas relevantes da administração. O Conselho desempenha relevante papel na dinâmica da sociedade brasileira. Para profissionalizar a gestão pública, o Conselho Federal de Administração desenvolveu o Índice CFA de Governança Municipal, indicador que mede a qualidade da governança pública nos municípios brasileiros a partir de 3 dimensões: gastos e finanças públicas, qualidade da gestão e desempenho. Um conselho forte é fundamental para a valorização da categoria. Por isso, atuamos junto à sociedade e à classe política por meio da Frente Parlamentar pela Administração aqui na Câmara dos Deputados. A conquista veio para fortalecer e ampliar ainda mais os campos de atuação profissional.
Além da fiscalização, a atividade fim do sistema CFA-CRAs e da garantia da mão de obra qualificada no mercado, uma área tão importante para a sociedade, necessita também de constante atualização. Assim, o CFA investe em comunicação. A revista RBA, referência para os profissionais da área, está mais moderna e dinâmica. De Brasília, Paulo Melo. E você ainda pode ficar conectado 24 horas na frequência da administração por meio da Rádio ADM, que traz podcasts e entretenimento. O sistema CFA-CRAs conta também com portais de notícias e perfis nas redes sociais, Facebook, Instagram e SoundCloud, e o CFA Play. Não existe inovação sem a administração. Administrar bem exige muito trabalho e, principalmente, dedicação e estudo. Ser ADM é ser um profissional de múltiplas competências. E sua participação no sistema CFA-CRAs é fundamental para um conselho cada vez mais forte. Seja bem-vindo ao sistema CFA-CRAs. A casa é sua! Pronto, pessoal, boa tarde. Eu vou pedir a Paulo, acho que está dando um pouquinho de feedback, mas, Paulo, dá para você desmutar o professor Luiz Cláudio, que ele já está aqui? Já está liberado. Ele pode já remover o... Pronto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz Machado. Carol, antes de Luiz começar, eu queria dizer que esta live das 16 horas sobre as novas diretrizes curriculares para os cursos de bacharelado em administração, as pessoas podem acessar através do CFA Play, CFA Play, que é um canal do Conselho Federal de Administração no YouTube. Então, acessem o YouTube, coloquem lá CFA Play, e vocês poderão assistir esta live a respeito das novas diretrizes curriculares aprovadas pelo Ministério da Educação no último dia 8 de outubro. Portanto, está bem recente e acredito que vai ser muito importante para os estudantes, para os professores, para os coordenadores e também para as outras formações, né, a respeito da evolução dos currículos dos cursos de administração, uma necessidade, uma reivindicação desses profissionais de algum tempo, e depois de 14 meses, até que, enfim, aprovada pelo Ministério da Educação. Então, a partir das 16 horas, CFA Play, o canal do Conselho Federal de Administração no YouTube. Luiz Machado, estamos aqui para assistir você e Carolina e apoiar, naturalmente, prestigiar esse evento do Conselho Regional de Administração. Ok? Boa tarde aí a todos. Obrigado. É um prazer estar aqui, né, no Conselho. A gente que há algum tempo já vem acompanhando o trabalho do Conselho, vendo a importância que tem para nós administradores, né, essa instituição que nos suporta tanto, né, e que dá esse apoio, né, nas nossas atividades. Né. Eu tenho muito orgulho, né, há muito tempo que a gente vem querendo desenvolver essas palestras aqui, justamente para dar esse retorno, né, como administrador, né, e tanto estimular outros jovens aí que vêm seguindo essa carreira de administração. Eu gosto de dizer, né, com o Carol aqui, que a gente é administração pura, porque tanto na graduação quanto no mestrado e agora no doutorado, fazendo administração, seguindo aí os passos, né, de nosso querido presidente, que já comentou isso em algumas vezes, né, e eu sempre lembro das palavras do Ibrahim. E eu queria, desde já, agradecer a presença de todos. Nós temos aí
pelo que estou vendo, mais de 86 participantes aí, né, que já estão nos ouvindo, e para trazer um assunto tão importante, né, que é a gestão empreendedora de times, né, que eu chamo de GET, né, e nós hoje vamos ver como a gente pode fazer isso de uma forma inovadora, né, que seja mais produtiva, mais ágil, e que a gente consiga, nesse mundo VUCA, né, conseguir dar conta de todas essas dinâmicas que a gente se apresenta nos dias atuais. Então, sejam todos bem-vindos, agradeço o conselho, agradeço a host, os hosts, né, porque tem um host virtual e tem Carol aqui, que eu sou convidado presencial, assim, praticamente, né? Então, assim, é muito prazer de estar desenvolvendo essa atividade. Eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela, mas a gente vai ter um momento livre de discussão. Eu gostaria que vocês todos participassem, até porque não faz sentido se falar de times, de equipes, se a gente fica aqui falando sozinho, né? Então, considero não só uma palestra, em alguns momentos em que eu vou falar alguns conceitos, mas também da participação, né, em termos de oficina, da forma como a gente interage, né? Eu acho que é importante essa troca, né, de saberes, né, essa troca de conhecimento, para que a gente tenha o melhor aprendizado possível. Então, vamos lá. Luiz, só um pouquinho antes de você começar, deixa eu lhe apresentar devidamente, né? Opa! Estamos aqui. Vamos lá. Muita sede ao pote. Esse é o professor administrador Luiz Machado, professor em administração nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutorando em administração pela Universidade Federal da Bahia e membro da incubadora de empresas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, consultor de negócios, mentor nas áreas de estratégia, inovação e empreendedorismo, e também membro do nosso núcleo, o NEEI, o Núcleo de Estudos em Ecossistemas de Empreendedorismo e Inovação, que é um dos 12 núcleos de estudos formados aqui pelo CRA. Então, com vocês aí, começa mais uma edição do nosso projeto NEEI em Ação, Gestão Empreendedora de Times. Luiz, é com você. Obrigado, Carol. Depois dessa apresentação, né, maravilhosa, a responsabilidade aumenta. Vamos lá. Então, gente, vamos falar um pouquinho do GET, né? Vamos ter essa intimidade aqui, falar do GET, que é a Gestão Empreendedora de Times, né? Primeiro, a gente entender que gestão empreendedora de times aí, né, é um construto, ou seja, é formado aí de vários conceitos, né? E o principal deles, gente, é gestão empreendedora, né? Então, falar de gestão empreendedora de times, antes a gente precisa falar de gestão empreendedora. E o que é essa gestão empreendedora? Como funciona, né? Como é que se aplica essa gestão empreendedora? Bem, a gestão empreendedora é um modelo de gestão, né? E essa implementação ela é considerada como algo relacionado ao incentivo à criatividade e à inovação na empresa. Então, qualquer gestão empreendedora que se diga empreendedora, ela precisa incentivar criatividade e inovação. Então, primeiro ponto, criatividade e inovação, sinônimo de gestão empreendedora. A partir do momento que a gente consegue e concebe essas duas características de criatividade e inovação, a gente consegue entender melhor a gestão empreendedora de times, né? Então, essas características, elas, nos dias atuais, né, principalmente numa dinâmica em que a gente enfrenta um problema de pandemia, de saúde pública, né, onde o distanciamento social, todos os impactos sociais, econômicos, culturais diversos, então é preciso utilizar a criatividade e inovação como um meio de superar as crises, né? E a gestão empreendedora de times é justamente esse novo modelo de gestão de equipes, né, de times, de grupos, que facilita esse processo de criatividade e inovação. Então, pensem que não existe aquele chefe, aquele gestor que é o dono da verdade ou que tem todas as responsabilidades e que tem que tomar todas as decisões. Não, pelo contrário. Nesse modo de gestão empreendedora de times,
é preciso ter um pouco mais de autonomia dos liderados, daquelas pessoas que têm um compromisso junto ao gestor muito mais cooperativo do que competitivo, né? E de subordinação. Então, o ideal é que esse pensamento de gestão empreendedora ele seja atrelado ao sentimento de parceiros, né? Então, você não tem um time apenas para você receber ordens, né? Mas sim pessoas que vão contribuir para o seu melhor desempenho, né? Para o desempenho da organização. Então, é preciso ter muito mais autonomia e isso é um desafio muito grande, né? Porque grande parte das pessoas estão, de certa forma, acostumadas a receber ordens, né? A não ter tanta autonomia, ter várias regras, né? Que podam diversas atitudes, e é possível, então, tentar mudar, né? Criar uma cultura diferente de inovação, de criatividade, de modo que essas pessoas elas se empoderem, elas comecem a ter mais autonomia nas suas ações e nas suas decisões. E junto a essa questão da gestão da produtividade, ou gestão empreendedora, é preciso entender que a criatividade e inovação são, enfim, tanto meios como produtos resultantes daquilo que a gente vai trabalhar em gestão empreendedora. Então, muitas situações que a gente vê em termos de criatividade e inovação, que a cada vez mais nos dias atuais tem se tornado mais emergente, é a necessidade de capacitar essas pessoas para se adaptar melhor às mudanças nos cenários, né? Então, se ela tem autonomia, se ela já tem determinado formato, né, autônomo de trabalho, isso permite com que ela seja mais flexível em relação às tomadas de decisões. E uma das coisas que a gente foca muito em gestão empreendedora de times é essa capacidade de adaptação, e essa flexibilidade que é preciso para as pessoas, né? Então, as regras são importantes, os normativos, tudo isso, em termos de qualidade, é importante se manter um padrão, mas a forma como as mudanças, né, nesse mundo VUCA, né, nesse mundo que é volátil, né, que tem uma certa dinâmica muito mais rápida em termos de mudanças do que em outros tempos, ele pede que você também tenha uma maior flexibilidade. Quando a gente fala de planejamento, né, a gente pensa que, no primeiro momento, planejamento é algo estanque, algo que deve ser feito e seguido à risca, mas são diretrizes, são direcionamentos que a gente precisa seguir para atingir os nossos objetivos. Mas, em certo momento, ele precisa, as estratégias mudam, né? Então, é muito interessante quando vocês estudam uma estratégia, né? Quem é administrador, quem está se formando em administração, deve perceber a importância de se conhecer as estratégias. E existem aquelas estratégias que são pensadas, né, de antemão, né, até porque toda estratégia ela precisa ser intencional, mas existem o que a gente chama de estratégias emergentes. As estratégias emergentes são justamente as estratégias que surgem a partir do momento que aquelas que foram planejadas já não dão mais conta, né, daquilo que se tem como objetivo, né? O mundo mudou, os fatores ambientais mudaram, né? A tecnologia, a política, a economia, a sociedade mudou. Então, quando esse ambiente externo muda, é preciso também mudar internamente, né? Então, quem já estudou análise SWOT, né, ou matriz fofa, sabe a importância de que não é só os processos internos que a gente precisa olhar, mas também os fatores externos e aquilo que implica nos fatores internos. E falar de gestão empreendedora de times é perceber que é preciso ter uma equipe que seja adaptável às mudanças, né? Que consiga, a partir do momento que verificou-se que um planejamento ele começa a sair do curso, né? Ou tentar torná-lo por outras ações para o curso, ou de repente verificar a viabilidade de se tomar um outro curso, né? Então, o que aconteceu com as pessoas, né? O que aconteceu com as empresas a partir do momento em que precisaram entender o fenômeno social e econômico que foi advir da pandemia, né? Eu queria, né, aproveitar esse momento que vocês comentassem no chat, vou ver se alguém já comentou alguma coisa,
mas o Túlio está dizendo, excelente tema, excelente palestrante. Ou seja, o CRA está fazendo uma seleção assim, muito criteriosa para que vocês tenham as melhores informações, os melhores temas mais atuais, né, e inovadores possíveis. E eu queria que vocês comentassem aí, a gente tem muitas pessoas participando, eu sei que vai ser muito interessante essa participação. O que é que vocês perceberam em termos de adaptabilidade das empresas e das pessoas, ou seja, dos times empresariais, ou seja, das equipes dentro das organizações, em relação ao que a gente viu no cenário pandêmico, né? Eu queria que vocês fizessem um exercício da seguinte forma. Se a gente fosse imaginar, né, que tem aí em torno de 100 empresas que a gente conhece, ou até 10, né, um número assim decimal que vocês queiram, ou 10 empresas. De 10 empresas, quantos vocês acham que foram as mais adaptáveis? 3, 5, 7, 8, né? Ou seja, estimem aí, de 10 empresas, quantas vocês acham que mostraram adaptabilidade? Se você quiser colocar de 100, por exemplo, foram 70, 10, 20, ou seja, comentem aí. E se puderem, coloquem. Olha, eu acho que foi 2, 10, 20, ou seja, o número que vocês escolherem. Vamos botar de 10 que fica mais fácil. De 1 a 10, quantas se adaptaram, não é? E por que esse número que você colocou? Eu coloquei 2 por isso, eu coloquei 3 por isso, ou 7, 8, 9, 10. Ou seja, o que a gente percebeu, aí é muito de percepção, então não se preocupe, é só um exercício mesmo, de adaptabilidade. Ou seja, se a gente está falando de gestão empreendedora de times, a gente tem que fazer um retrospecto. Será que nós vimos, né, aí no período pandêmico, né, uma flexibilidade da adaptabilidade grande, né, de 1 a 10, né, ou a gente viu menor, né, por quê? Vou ver alguns comentários aqui. Ana Paula deu 2, em termos de adaptabilidade. Tawane está aqui dando boa tarde. O Fábio está falando do trabalho remoto e da valorização do EAD, importantíssimo no trabalho e na gestão empreendedora, a gente vai falar um pouco disso. A pandemia acelerou o processo de digitalização das situações, importante termos líderes para conduzir esse processo. Perfeito, é o Everton que assinou, acho que ele está junto com quem? Com a Fátima, se eu não me engano. Perfeito, a liderança é um dos aspectos da gestão empreendedora, vou falar mais aqui na frente. Trabalho com delivery, né? O Fábio está dizendo, né? Rejane, obrigado. A Rejane também é uma das nossas, dos nossos membros aí do Núcleo Empreendedorismo. Seja bem-vindo, Rejane. 2 a 3, porque muitas não se fundamentaram, né? Não tinham planejamento, estavam baseadas em conceitos antigos, né? E quando foram provadas, não resistiram, né? Então, vem a questão da adaptabilidade. Quem mais? Vamos lá. Carlos. Seja bem-vindo, Carlos, também do nosso núcleo. Que prazer tê-los aqui. Na minha opinião, 4 em cada 10, né, se adaptaram, tiveram que se adaptar. Né? Então, o índice de adaptabilidade, né, do Carlos é 4. Obrigado, Carlos. Leonardo, houve em algum momento adaptação que pode não ter sido entendido pela gestão. Justamente, né? Tem a questão do que a gente chama de resiliência, né? Você recebe o impacto e existe uma taxa de resposta, né? TR. Essa taxa de resposta é justamente o quão rápido você responde à crise, né? Que a gente chama, né? Então, quanto mais rápido você responde, mais rápido você se recupera, né? É como se fosse uma mola que fosse muito pressionada. Se você fica pressionando muito, ela vai, claro, vai demorar de responder. Mas, se for uma mola resistente, ela vai responder fortemente. Então, essa taxa de resposta ela é muito importantíssima na crise. Então, quanto mais rápido você responder, tomar uma atitude, traçar uma estratégia, melhor. O Giorgio, ele trouxe nota 3 porque algumas empresas, né, segundo o Giorgio, não fizeram a transição para o modelo digital ou híbrido, esperaram o melhor cenário, o que demorou para acontecer. Né? Tinha que ser urgente, né, Jorge, e não aconteceu.
Tá bom, Everton, já entendi, né? Teve um problema da inscrição. Michel, acredito que é 3 também, pois a pandemia foi a virada de chave para que essa adaptação fosse aflorada com mais força e rapidez. Perfeito. Carlos Santos, né? Com a pandemia realmente acelerou mais para a média e empresas de grande porte, em torno de 4. Eu acredito que o Carlos tenha se referindo à questão de empresa de médio e grande porte por causa das estruturas, né? Então, havia questão de recursos, né, que foram destinados a essa mudança, né? Então, tinha possibilidade de investimento. Então, boa observação. Leonardo, entendido pela gestão a necessidade de manter a mudança, né? O Carlos Santos também, né, já que as pequenas empresas ainda estão para trás em termos, pelo menos, de questões de recursos, né? E talvez em atendimento a cliente e outras questões elas possam estar mais avançadas em relação às grandes. Pela questão até da exclusividade ou da quantidade de pessoas a serem tratadas. O José Cleiton trouxe que 3, porque algumas empresas tiveram vantagens pelo modelo de negócio, justamente, né? Alguns, principalmente, que tratavam com tecnologia, tinham uma facilidade maior de transição para a transformação digital. Porém, a grande maioria, né, reflete aí no fechamento dos negócios, né? É algo que, eu não sei se já existe alguma pesquisa nesse sentido, mas com certeza em andamento sobre a questão da quantidade de negócios fechados, percentual da mortalidade durante a pandemia, né? E o Inácio está falando que o CRA se adaptou de forma assertiva e muito profícua. Olha aí o CRA, né, sendo citado muito bem aí, e essa nossa conversa aqui é um exemplo dessa adaptação, dessa busca, dessa expansão, dessa capilaridade, né, que o CRA vem se tornando aí a partir dessa realidade nova de transformação digital, né? Outro 4 em cada 10 conseguiram se adaptar, enfim. Então, a gente tem aqui a participação. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, gente, nós vimos aí uma variação, uma amplitude aí de 2 a 4 em termos de adaptabilidade, ou seja, de 20% a 40% se adaptaram, né? Ou isso é a nossa percepção. Claro que os dados vão mostrar índices maiores ou menores, dependendo da região, dependendo do tipo de negócio, então há uma variabilidade grande em termos tanto de regiões, né, em que os recursos eles são mais disponíveis ou outros. Mas perfeita participação, então a gente pode passar para um outro ponto importantíssimo. Então, quando a gente fala gestão empreendedora, a gente sabe que as empresas que se adaptaram, esses 20% a 40% aí que vocês citaram, são justamente as empresas que fizeram gestão empreendedora de times, né? Por quê, professor? Porque gestão empreendedora de times, ele é uma ferramenta que ajuda, contribui para a inovação, né? Porque facilita, né, o processo de inovação a partir da criatividade. Então, quais ferramentas, né, são utilizadas na gestão empreendedora? Primeiro, quando a gente fala de criatividade e inovação, né, o que vocês acham que é criatividade? Né? Qual é a primeira coisa que você pensa quando fala de criatividade? Quais as primeiras palavras, assim, quem quiser comentar aqui no chat pode colocar, eu vou lendo aos poucos, mas quando alguém diz assim para você, você é criativo, né? Você pode ser criativo. Isso é uma verdade? Isso é um mito? Né? Todo mundo pode ser criativo ou isso é uma exclusividade para as pessoas que trabalham com artes, com indústria cultural ou com economia criativa, né? O que vocês acham em relação ao que a gente chama de mito da criatividade? Ou seja, só algumas pessoas têm essa capacidade ou todo mundo pode ser criativo? Comentem aqui. Queria agradecer desde já a participação de você nesse primeiro momento, a gente falando da questão de adaptabilidade, de flexibilidade, que é importante para os negócios, ou seja, os outros 60%, vamos dizer assim, ou mais negócios que não conseguiram se adaptar, realmente não tiveram um bom fim, mas existiu esses 20% a 40% que percebe-se que valeu a pena utilizar de gestão empreendedora. A criatividade
pensar e agir fora da curva. Muito bem, Regiane. Ousadia e não ter medo de se expressar. Na Paula trouxe também uma coisa muito importante, que é a questão de superar determinados medos, né? Isso vai ser importante para a gente falar a questão de ser ou não criativo, se é algo nato ou não, né? Criatividade é pensar em soluções inovadoras, né? Então, além disso, né, aqui a Lara traz, Lara Sossai, inovar, encontrar formas diferentes, mais eficazes e eficientes para a solução de algo ou de melhoria de algo. Solução é a palavra-chave quando a gente fala de inovação. Não existe inovação se não tiver uma solução. Eu já falava numa palestra ontem no Sebrae, um público do Sebrae, de que a inovação, a solução, ela só é inovação quando realmente as pessoas adotam aquilo com um certo significado. Se não, é invenção. Invenção é algo que você faz, você inventa, cria, né, alguma coisa, mas ela só se torna inovação a partir do momento que ela é adotada pelas pessoas, né? Então, não existe uma adoção de invenção, né, que não vire inovação, ou seja, ela precisa que as pessoas abracem essa ideia, comprem a ideia e utilizem, né, e seja comercializável, né, ou seja, socialmente utilizável, né, que a gente chama de inovação social. Então, toda vez que a gente fala de inovação, precisa ter uma solução. Então, se a inovação, ela foi criada uma invenção, mas ela não consegue trazer benefícios concretos, né, para determinado tipo de público, então ela não é uma inovação, ela é apenas uma invenção que foi criada ali, mas que não conseguiu atingir uma massa significativa de pessoas, né? A Karina traz pensar além, visão ampla. Inácio fala, criatividade passa pela coragem de sair da caixa, né? Essa caixa que a gente fala é justamente essas amarras de normativas, às vezes do próprio medo de tentar algo novo, né? Então, é preciso ter essa liberdade. E quando a gente fala de gestão empreendedora, gente, não é só o papel do líder de ter esse pensamento fora da caixa, de inovação, de criação, mas também permitir que as pessoas também percam seus medos, né? E comecem a ter um pouco mais de risco, né, nas suas atividades. Professor, é qualquer risco? Não. Quando a gente fala de risco, é risco calculado. O que é um risco calculado? É aquele que você percebe quais são os impactos, né, positivos ou negativos da adoção daquela atitude, né? Então, você, quando trabalha, por exemplo, com ativos financeiros, né, você faz avaliação de risco, né? Quando você trabalha com renda fixa, né, poupança, né, aqueles investimentos mais tradicionais, significa que você tem um pouco de aversão ao risco, né? Você não quer arriscar tanto, então quer obter, né, determinados tipos de investimento, mas você não quer se arriscar tanto. E o que é que acontece quando você faz esses investimentos? Por exemplo, poupança, que não tem risco nenhum, né, e outros investimentos de renda fixa, é que você tem ali um ganho menor, né, porque você não tem um risco maior. Mas quando você coloca em renda variável, ações, por exemplo, o risco é maior, mas também a possibilidade de ganhos é maior. Isso na área de investimento, né? Quando a gente trabalha com equipe na área de gestão de pessoas, a gente percebe o quê? Quais são os riscos que as pessoas podem correr, né? Ou seja, de fazer determinados trabalhos que sejam além daquilo que foi solicitado, que foi pedido, algo que tenha um pouco mais de qualidade, né? Há um risco, sim, da pessoa dizer assim, eu não pedi isso, eu só pedi aquilo. Então, é um exemplo de como a gente precisa perceber aonde o risco ele é aceitável, desejável, né? Então, algumas ações, se arriscar, tentar buscar um pouco mais daquilo que a gente precisa, talvez seja uma forma também de ganhar melhores condições, né? Então, essa questão do risco é importante, da avaliação, não só quando a gente fala de investimentos, né, quando a gente fala de aspectos econômicos também, mas até questão de carreira, né? Mudanças de carreira, por exemplo.
né? É um risco, né? Você já está numa carreira consolidada e dizer assim, eu vou mudar de carreira, né? E quais são os ganhos que você vai ter com isso, né? Quais as perdas de você já ter uma carreira e mudar de carreira? Então, isso também passa por avaliação de riscos. Toda empresa pode ser criativa, é só sair da zona de conforto, né? E o Carlos também traz um exemplo da empresa da Magazine Luiza, que a gente hoje tem referências aí mundiais em termos de uso, por exemplo, de inteligência artificial. Agora, o que é que toda essa questão tem em relação com a gestão empreendedora de times? É que justamente esses programas, eles só têm sucesso, gente, anotem bem isso, só tem sucesso quando há uma participação e um empoderamento muito grande das pessoas. Não existe um time como, por exemplo, aqui o que o Carlos trouxe da Magazine Luiza, se não há um envolvimento grande entre as pessoas, um empoderamento e uma autonomia em termos de decisões, né? Uma descentralização das decisões. Professor, todas as pessoas merecem, né? Nem merecer, mas precisam dessa oportunidade de autonomia? Aí que não. Porque há uma questão de avaliação dos perfis daquelas pessoas que têm perfil de liderança, né? Que conseguem conduzir o processo, né? Sem adoecer as pessoas e fazendo com que as pessoas sejam estimuladas a fazer um bom trabalho, né? A realizar bem as tarefas e, ao mesmo tempo, ter um bom relacionamento, né? Então, como a Ana Paula está trazendo aqui, a autonomia é a palavra-chave, né? Para o crescimento e desenvolvimento das pessoas. Só seguir ordens, ela não cria a autonomia, claro, pelo contrário, e ela inibe essa expansão do nosso mindset, ou seja, da nossa forma de pensar, da nossa forma de enxergar as coisas. E inibe também as nossas experiências, né? Porque você é acostumado a sempre fazer aquilo, você não tem a oportunidade de ver por outros espectros, outras lentes, né? Então, por isso é essa importância da autonomia. E como é que você consegue saber qual pessoa pode ser um melhor líder, qual pessoa vai poder confiar em um determinado tipo de projeto, da autonomia? Como é que a gente faz isso? Eu queria que vocês comentassem aqui, porque existem várias ferramentas que nós utilizamos para identificar perfis, né, de comportamento, né, perfis pessoais, perfis profissionais, e a partir dessas pessoas você ter ali uma escala, né, de liderança, de organização, de gestão de projetos, de execução de projetos, né? E eu queria que vocês comentassem o que é que vocês acham de ferramentas que a gente pode trazer aqui. Eu vou mostrar uma logo em seguida, agora eu vou passar a apresentação, né? Eu saí dessa tela aqui, que a gente já fez o nosso preâmbulo, para que a gente possa mostrar algumas ferramentas. Mas eu queria que vocês me citassem aqui, enfim, algumas ferramentas que a gente poderia utilizar, o que vocês utilizam, senão aí eu vou passar para as minhas, né? Olha, observando aqui, nós temos mais de 100 participantes. Olha, batemos uma centena aí, cara, mais de uma centena. Uhul! Então, olha, já temos uma sala cheia, importantíssimo, né? Temos aí mais de 100 pessoas aqui no nosso ambiente. Muito bem. Ó, ninguém comentou, estão esperando aqui eu apresentar algumas ferramentas. Então, vamos lá. A primeira ferramenta que nós usamos bastante, né, na gestão empreendedora de times, né? Eu queria que vocês, quem tem internet, pode acessar o site da Atlassian, né? Que é uma das organizações que trabalham com ferramentas para gestão empreendedora de times. Tem várias outras. Eu trouxe aquelas que eu mais utilizo, mas, enfim, né, fiquem à vontade. Uma série de... Essa geralmente que eu mais utilizo, porque a Atlassian, ela tem um rol de ferramentas, né, que facilitam muito a questão da gestão empreendedora de times.
Então, aí eu aproveito que está tudo num lugar só, né? E aí, para mim, é mais confortável, mais conveniente. Mas existem outras, então eu vou trazer uma dessas. Quando você entra no site da Atlassian, você tem várias ferramentas. Uma delas é o Trello. Né? O Trello é uma plataforma, né, de gerenciamento de atividades, tarefas e de equipes também. Né? Existem outras, como Runit, enfim, um monte de ferramentas. Hoje em dia, com essa transformação digital que a gente vem enfrentando, todas essas ferramentas, elas, enfim, tem tanto na língua portuguesa como em inglês, enfim, de todos os tipos. Eu gosto de usar mais o Trello pela facilidade, o aspecto visual que eles têm. E quando vocês abrem o Trello, vocês podem acessar trello.com, né, que é o site oficial, e lá tem algumas que a gente chama de templates, né? São aqueles backgrounds, ou seja, são modelos prontos, né? Onde você pode colocar atividades e atribuir essas atividades para os seus pares, né? Então, você como líder, você pode atribuir para as pessoas que estão, seus liderados, né? Se você é liderado, você recebe de alguma forma, mas você pode criar o seu próprio mecanismo de controle para as suas atividades, já que existe um mecanismo geral que a liderança cria, né, para a gestão empreendedora dos times, e tem o controle pessoal, ou seja, você pode criar o seu. Eu até sugiro que eu faço a mesma coisa, né? Tem projetos que a gente é líder e tem projetos que a gente é liderado, então é importante você ter, né, as duas visões, né? Tanto como líder, né, como liderado, para que você possa perceber que há essa facilidade, né, de gestão, tanto em um papel como outro, né? E aí, quando eu trago a ferramenta do RACI, né, enfim, que é um em inglês ou português, mas, basicamente, ele traz uma ferramenta importantíssima para a gestão das equipes, porque ele define os estágios de responsabilidade que cada pessoa deve ter num projeto, né? Quando eu falar em projeto geral, né, pode ser no serviço público, privado, enfim, diversos tipos de projetos, pequenos, grandes, médios, então, tudo pode ser um projeto, né? Tudo pode ser um plano, então, colocado em forma de plano que tenha ali um contexto, que tenha materiais a serem desenvolvidos, enfim. Então, eu sempre penso na teoria de sistemas, né? Ou seja, tudo que tem entrada, processamento e saída, você consegue ali transformar num projeto, né? Então, aquilo que entra, né, os insumos, informações, né, aquilo que é processado, decodificado, e aquilo que vira depois conhecimento, que vira um produto, um serviço, ou seja, tudo isso você consegue transformar em projeto. Então, essa visão de projetos é um dos fundamentos quando a gente trabalha com gestão empreendedora de times, né? É muito difícil você conceber uma gestão empreendedora em modelos convencionais, meramente tradicionais de gestão. Então, gestão por projetos, né? Ou administração baseada por objetivos, ou seja, quando você trabalha com a gestão de projetos, facilita com que qualquer tipo de organização ela consiga estruturar melhor as áreas de inovação, né? Principalmente. Então, quando surgiu os problemas em relação da crise, né, de saúde por causa do Covid-19, faltou projetos para as empresas, né? Não precisava criar um outro organograma, uma outra divisão, não. Bastava que cada divisão da empresa pudesse criar um projeto. Então, eu lembro muito de 2019, eu estava dando consultoria para uma rede de farmácias e falar, olha, vocês precisam implantar o serviço de delivery, isso antes da pandemia, um ano antes, mais ou menos, aproximadamente. E não criou-se um departamento novo dentro da rede, não, só era um projeto de um consultor, né, que estava ali,
mostrando a possibilidade de uma melhor logística, de uma ampliação da rede de atendimento para aquela rede farmacêutica, né? Infelizmente, não me ouviram e não seguiram o meu conselho e acabaram tendo problemas depois no ano seguinte, né? Porque se você tivesse estruturado antes todo um processo logístico, claro que no ano seguinte você teria aí um ganho muito grande em termos de logística, porque você sairia na frente de outros concorrentes. Não sou adivinho, não, gente. Isso a gente fala constantemente nas consultorias. Olha, se preparem, pensem estrategicamente, tenham reserva, né? Principalmente pequenas empresas, né? A gente trabalha muito no Sebrae, né? Com micro e pequenas empresas. Então, sempre a gente fala num aspecto mais sistêmico mesmo, macro, né? Empresas grandes, às vezes, a consultoria só é RH, só gestão estratégica, inovação, mas nas pequenas empresas é tudo, e a gente, às vezes, fala em todos os aspectos, logística, finanças, enfim. Então, vocês trouxeram a percepção de uma baixa adaptabilidade, né, de 20% a 40% que vocês perceberam, mas essa baixa adaptabilidade, ela não é fruto só do início imediato, logo da pandemia, mas isso de uma cultura, né, mesmo, ainda de aversão ainda à inovação, de grandes mudanças, né? Então, percebe-se que essas questões de problemas de adaptabilidade, elas não vêm só em razão da pandemia. A pandemia acelerou e fez com que algumas empresas tomassem uma atitude rápida e dinâmica. Mas esse processo de problemas de adaptabilidade é muito grande, né? E eu que trabalho tanto na Bahia como em Pernambuco, eu sei que há uma diferença, né, entre estados, por exemplo. Né? Eu consigo diferenciar o perfil, né, na economia baiana e pernambucana, por exemplo. Então, a gente traz essas ferramentas, são ferramentas voltadas a métodos ágeis, voltadas à gestão de projetos, mas que não são coisas novas, né? Então, são ferramentas que há muito tempo já vêm utilizando. E a gestão empreendedora de time não é algo novo. Talvez, cada vez mais, tenha se começado a falar, né, dessa gestão empreendedora para times, para equipes, enfim, chama equipes de alto desempenho, por exemplo, tem vários nomes, né, para isso. Eu gosto de usar mais esse termo para mim, mas isso tudo não é novo. Então, o DACE, quando ele traz ferramentas de decisão, né, de um processo decisório. A gente que estuda processo decisório já há alguns tempos entende a importância disso, da atribuição de responsabilidades. Então, aquele gestor que centraliza tudo, que quer fazer tudo, e não divide nada com ninguém, não confia em ninguém, né, ele está em um certo estágio de desenvolvimento ali, que ficou no passado, né? Espero que tenha ficado no passado, porque a ideia é que você tenha colaboradores mesmo, não é só no nome colaboradores, mas no sentido amplo da palavra mesmo, de contribuir para o negócio, né? Não é só um empregado, não é só um subordinado, né? As nomenclaturas vão mudando por isso, porque é muito mais um parceiro, né, que está ali contribuindo para o seu negócio de um modo operacional, você estratégico, né? Então, estratégico, tático, operacional, mas é uma forma diferente de atuação. Então, por isso que a gente falou tanto no início aqui da nossa conversa sobre autonomia. E aí vocês já estão familiarizados aqui com o DACE. Começa com a fase de preparação ali, 15 minutos, para você fazer um documento ali no Trello. Eu coloquei Trello ali, gente, porque é o que eu uso, mas eu não estou fazendo comercial, não estou ganhando nada para falar do Trello, não. Mas tem outros, né? A gente pode fazer uma lista imensa, né? Tem muito. Acho que teve até uma tese de doutorado da UFBA, né, de uma colega nossa, que falou justamente de muitas ferramentas dessas. Para você ver que existe uma quantidade grande de ferramentas, né? E essa fase de preparação é importantíssima. Todo projeto, toda reunião, ela precisa ter um objetivo claro, né? Você perde muito tempo quando você tem uma reunião muito prolixa,
onde você repete várias vezes as mesmas coisas, né? Então, por isso que esse momento de preparação, esse documento de colaboração que a gente chama, que é uma pergunta que quer se responder, é a melhor forma de você fazer uma reunião com uma equipe de empreendedores, né? Uma equipe empreendedora ou de pessoas que a gente chama de intraempreendedores, né? O empreendedor, geralmente, a gente fala de um aspecto muito mais externo, ou seja, de alguém que está fora da organização, do que quem está dentro da organização. Quem está na organização e quer empreender e inovar, dentro da própria organização, a gente chama de intraempreendedor, né? Então, quando a gente fala de empreendedor, é mais externo. A gestão empreendedora, ela é um conceito amplo que envolve tanto o externo, ou seja, você ter a colaboração de pessoas fora da organização, como você também ter a colaboração de pessoas dentro da organização, que a gente chama de intraempreendedorismo. Então, seja ou intraempreendedor ou empreendedor, a gente precisa sempre delimitar os tempos de fala, né? Quanto tempo é possível se resolver determinado tipo de assunto, porque isso cria toda uma dinâmica que favorece a conclusão, né, do seu trabalho, e você sai satisfeito daquela reunião ou daquele encontro, porque você conseguiu chegar ao seu objetivo. Quando você percebe que a reunião foi muito extensa, né, mas você não conseguiu chegar no objetivo, então é porque ela não passou por esse processo de tratamento, né? Não passou, por exemplo, por uma dessas ferramentas, como a gente está trazendo aqui, DASSE e RASSE. O DASSE, né, vocês podem estar curiosos, por que DASSE e RASSE, né? DASSE vem de direção, aprovação, colaboração e informação, né? E, no caso, RASSE é responsabilidade, aprovação, colaboração e informação, né? Às vezes a pessoa fica curiosa, o que significa a sigla, né? Mas e vocês vão ver que nesse passo a passo aqui, que a gente geralmente coloca, por exemplo, se você somar aqui, ó, 15 mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, né? Nesses 30 primeiros minutos aqui, né, a primeira fase, vamos dizer, de uma reunião de trabalho, de uma reunião de projeto, você já tem 30 minutos aqui direcionados, né? O que é que se vai se falar, o que é que vai se fazer dentro daqueles 30 minutos. E você tem ali mais 5, 5, 10, mais 30, 40, mais 5, 45, os outros 45 minutos, né? Você tem aí 1h15, né, de reunião, aproximadamente, ou exatamente, né? Pode ser mais, pode ser menos, enfim. Você tem ali também o que é que deve ser feito, né, no restante. Então, é preciso ter esses estágios determinados, porque é muito rígido, o professor pode mudar? Pode, contanto que você tenha os direcionamentos. Em vez de 15, pode ser 12, 10, tal, contanto que passe por esses estágios, né? Não se queime etapas, né? Porque aí você, ao final, que é o período de conclusão, você tem a ideia, olha, eu consegui chegar a algum objetivo. E é preciso ser pragmático nesse sentido, né? Quando trabalha com gestão de equipes, né, empreendedoras, é que se empreenda ao final, né, do seu ciclo do projeto, né? Que se cria alguma coisa concreta, né? Um empreendedor, ele não é um sonhador, né? É uma pessoa que tem uma ideia e aquela ideia fica no papel, né? O empreendedor, ele precisa transformar sonhos em realidade, uma ideia, né, em uma solução, né? Um problema, né, em um problema resolvido. Então, por isso que a gestão empreendedora, ela tem entregas factíveis, ou seja, você não pode solicitar de sua equipe, né, ou dividir junto com essa equipe uma responsabilidade que, ao final, você não tem uma coisa concreta, você tem algo concreto. É um plano, é um objetivo, é a criação de algo, é um protótipo. Então, quanto mais factível, tangível, realmente físico, melhor, né? A gente sabe com a dificuldade da questão da pandemia e do distanciamento social, é muito difícil hoje entregar um relatório impresso, colocar ali um livro, né? A gente está construindo hoje o que a gente chama de infoprodutos, né? Então, por exemplo, na equipe que eu trabalho, várias equipes, né, a gente pede
infoprodutos. O que são esses infoprodutos? Às vezes, quando você não consegue empreender e criar um produto físico, você consegue empreender num produto digital, né? E aí, Carol, né, que é nossa especialista aqui em marketing digital, né, sabe o que eu estou falando? Produto digital é muito diferente, né? Toda uma forma de gestão diferente do que um produto físico, né? Toda a forma de gestão dele é diferente. A forma como você faz as entregas, ela é muito importante. No caso de um produto digital, por exemplo, ou no infoproduto, a gente consegue trabalhar por partes, né? Então, a gente consegue dividir aquele produto digital em partes. Então, trazendo, por exemplo, um exemplo de um e-book, né? Vamos dizer que vocês têm uma equipe e precisam preparar um e-book, ou que a gente chama de white paper, né? Que é um livro, né? Um pequeno livro, um pequeno manual, assim, falando um pouco dos produtos e serviços da empresa, né? Trazendo uma solução para determinado problema. E o que é que acontece? Vamos dizer que precisa ser feito esse e-book. Então, o resultado é esse livro eletrônico. E ele pode ser dividido em partes, justamente, né? Se a empresa tem um portfólio de 10 produtos, né? Cada produto, por exemplo, pode ser um capítulo desse e-book, né? Então, todo esse planejamento, né, ele vai ser dividido, né? Tem um líder que vai tomar conta desse projeto, acompanhar as subentregas, né, vamos dizer assim, os subprodutos, né, dessa entrega, partes dessa entrega, colocar as datas, definir essas datas e ir convencendo as pessoas. Olha, precisa ser feito dessa forma, conversando, trocando ideias e utilizando as ferramentas para o controle dessas reuniões. Já que, em vez de fazer uma reunião gigante para falar do produto como um todo, você fazer reuniões menores para falar de partes do produto. E aí, ao final, você tem um produto completo, né? Em vez de fazer uma reunião tão grande para resolver o produto como um todo, resolver cada parte do produto. E aí você pode usar o DAS para isso. Então, você tem a preparação de 15 minutos, pergunta o que é que você quer responder em relação àquele problema para aquela parte do produto. Depois você define os estágios, né? Ou seja, quem são os clientes desse produto, quem é que vai receber esse produto, qual a forma que vai receber. Então, um plano para obter as informações necessárias para essa tomada de decisão. Num terceiro momento, né, 5 minutos, coisa rápida, dar ciência às partes interessadas, né, e começar a condução do processo. Ou seja, depois que você fez uma pergunta, problema, né, uma pergunta que quer ser respondida. Por exemplo, como vamos construir um e-book sobre gestão de projetos, né? É a pergunta que se quer saber. Quais os clientes? Quem são os clientes que vão precisar desse e-book de gestão de projetos? São gestores de projetos que já conhecem ou são pessoas que são leigas e que precisam conhecer porque trabalham em uma área de gestão de projetos, por exemplo? Então, quais as responsabilidades que vem o número 3, a direção, né? Como conduzir esse processo? Quem vai entrar em contato com essas pessoas, né? Sejam gerentes de projetos ou pessoas que são colaboradores da área de projetos. Número 4, quem vai aprovar a decisão, né? Apesar da decisão ela ser conjunta, mas uma pessoa precisa assinar o documento, né? Vamos dizer assim, dizendo, olha, isso daqui está autorizado a ser enviado, é a pessoa que vai dar a última palavra. Não é a pessoa que decide sozinha. Aprovação é uma coisa, decisão coletiva é outra, né? Então, a equipe ela precisa participar, todo mundo dá sua opinião, mas uma pessoa vai assinar e vai autorizar que seja enviado em algum momento. Número 5, os colaboradores, ou seja, quem precisa conhecer sobre esse processo de tomada de decisão, ou seja, quais são as pessoas que, além de executar, né, além daquelas que vão conhecer, aquela que vai aprovar, quais são aquelas pessoas que tomam decisões em relação a você adquirir ou não aquele produto ou aquele serviço, no caso, quem é que vai baixar, né, esse e-book, quem é que vai acompanhar a produção desse e-book, ou seja, então, quem são as pessoas que vão colaborar.
quem são as pessoas que vão ser afetadas com isso, né, dentro da organização. Haverá mudanças de trabalho, ou seja, quando você cria um produto desse, isso vai melhorar em algum sentido, é só ilustrativo, né? Existe um conteúdo que vai ajudar como se fosse um pré-treinamento, né? Vamos dizer assim. Então, as pessoas que vão ser informadas é importante. O plano em si, que demora mais tempo, que eleva os prazos para tomar decisões. Então, como eu falei, você tem um e-book aí para fazer. Então, quais são os prazos para cada parte, né? Quem é que vai registrar o histórico dessas decisões? Como é que vai ser registrado, né? Quais as ferramentas que vão ser utilizadas para registro e para confecção? Por exemplo, quando a gente fala de e-book, tem várias ferramentas para a criação de e-book. Então, é preciso de uma definição, quem vai ter acesso, quais as pessoas que vão fazer. Então, vamos imaginar que você queira fazer, por exemplo, no Google Docs, né? No Google Documentos. Então, lá você tem uma opção de fazer de forma colaborativa. Aí que eu volto para a questão da gestão empreendedora de times e da forma de colaboração, que é você utilizar as ferramentas colaborativas assíncronas, né? E, por muitas delas, você consegue também fazer assíncrona. Então, se vocês pegarem ali no Google Drive, né, ir lá e criar um documento novo, e vocês abrirem, compartilharem, por exemplo, o link aqui no chat, a gente pode, ao mesmo tempo, construir um documento aqui juntos, né? Planilha Excel, né? Planilha Excel não, que é Excel da Microsoft, mas se vocês quiserem fazer uma planilha do Google, né? Google Planilhas, você pode criar, e ao mesmo tempo que você vai colocando alguns dados, eu vou colocando ao mesmo tempo, em tempo real, ali, online. Mas, claro, é muito difícil ter essas coincidências de todo mundo querer trabalhar no mesmo horário. Mas você pode trabalhar 14 horas, ou estar trabalhando 16 horas, ou seja, você consegue fazer de forma muito mais produtiva um documento que está no mesmo lugar. Ah, porque eu só vejo no meu computador, eu só vejo no computador de não sei quem. E isso é um atraso de vida, antigamente tinha muito isso, né? Salvava, mandava por e-mail, não precisa nada disso. Você consegue construir documentos colaborativos em padrões, né, nacionais, internacionais, enfim, conjuntamente. E eu falo por experiência própria, porque, assim, os últimos tempos, raramente eu digo assim, vou baixar documento tal, fazer e mandar de volta por e-mail. É muito raro eu fazer isso. Uma vez ou outra eu consigo fazer, mas que eu preciso fazer. Mas a maioria são trabalhos colaborativos. Às vezes, simultâneo, a pessoa, olha, eu quero trabalhar junto com você aqui, tal horário. Você vai fazendo, eu vou vendo o que a pessoa está fazendo. Isso é incrível, porque você percebe ali autonomia, você já tira dúvidas ao mesmo tempo, e a pessoa tem uma flexibilidade de horário muito grande, porque ela faz o horário que ela quiser, tanto ou com você ou sem você. A produção ela vai continuar ali, 24/7, né, como a gente fala, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não aconselho fazer tanto, não, porque a gente precisa do descanso para recarregar as baterias, então, por isso que quanto mais organizado as etapas e os prazos, né, dentro do que a gente tem do horário comercial ali, melhor ainda. Deixa eu ver se alguém tem algum comentário aqui. O nosso conselho aí prontamente já colocou a pesquisa de satisfação, a Lara dá ok. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode, se quiser abrir o microfone também para falar, pode falar. E acho que tem algumas perguntas aqui. O Átila aqui está em incentivo ao empreendedorismo com a gestão que tem a visão em novos modelos de negócio que funge dos padrões tradicionais, focos nas ideias e nas pessoas como método de crescimento. Fantástico, Átila, é isso aí. O Márcio, todas as empresas de boa logística cresceram pacas, né? Cresceram pacas, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza saiu comprando tudo, né? Pois é, Márcio, tá vendo? Viram na crise oportunidades, né? Inácio falou, a Getty tem por obrigação utilizar as novas tecnologias ou existem alternativas? Existem alternativas, Inácio, porque a gestão empreendedora de times,
ela é baseada principalmente em criatividade e inovação. E às vezes quando você não tem tecnologia, mas você consegue fazer isso bem quando as pessoas elas utilizam a criatividade, principalmente quando não tem recursos. Por incrível que pareça, às vezes a pessoa não tem um celular, não tem um computador, mas ela consegue resolver um problema. Eu vou aproveitar até para fazer uma indicação de um filme que é Um Menino que Descobriu o Vento, né? Eu acho que tem no catálogo das plataformas de streaming aí, e ele não tinha recurso nenhum, quase nenhum, zero, para poder fazer uma bomba hidráulica, né? Só um livro. Hã? Só um livro. Só um livro, né? Carol está aqui comentando, só um livro. E assim, ele conseguiu fazer uma coisa extraordinária. Não percam esse filme, né? É muito interessante e fala justamente dessa questão. Às vezes você não tem uma tecnologia, mas você faz, entendeu? Então, a Get é muito em cima de comportamento, de atitude, de você dizer assim, eu assumo. E uma coisa muito importante que a gente viu na gestão das equipes nesses últimos tempos. Às vezes as pessoas têm muito medo e a gente precisa, a Get trabalha com isso, de não ter medo em determinadas circunstâncias, né? Quando você tem uma boa rede de suporte. Então, tinha uma pessoa da nossa equipe que estava com uma dificuldade para assumir um projeto, né? Com medo, porque não conhecia determinada face da tecnologia. Mas ela foi incentivada pela equipe a assumir e ter esse suporte, né? Porque o mais importante, a gente sabe que conhecimento, né, ou competência, é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E, às vezes, você tem conhecimento, né, mas não tem habilidade para fazer e não tem vontade, né, atitude. Então, não adianta muita coisa. Às vezes, você tem conhecimento, tem habilidade de saber fazer, mas não tem vontade, não tem atitude. E, às vezes, você tem habilidade para fazer, mas não conhece muito, né? E também não tem muita vontade, então também não vai mais para frente. Mas quando a pessoa tem vontade, tem atitude, tem motivação, tem estímulos, o resto todo a gente consegue suprir, né? Conhecimento a pessoa vai aprender, mas ela tem vontade, então ela vai se esforçar. Ela não sabe fazer, mas ela tem vontade, então ela vai... Então, percebo que eu até queria que esse chá fosse ao contrário, né? Quando a gente coloca o CH na frente, parece que o mais importante é o conhecimento e a habilidade. Mas o mais importante, gente, numa gestão, principalmente na Get, gestão empreendedora de times, é a atitude. É você ter vontade de querer fazer e aí você correr atrás. É um esforço maior, mas a motivação das pessoas, pelo que a gente vê na Get, nessa gestão empreendedora, é que essa vontade ela supera, né, os obstáculos, porque se você não conhecia, você passa a conhecer, porque você vai estudar, você vai aprender a fazer, você vai testar. Então, isso hoje, nos métodos ágeis, no modo ágil de inovação e criatividade, tem feito grande diferença, entendeu? Então, espero ter respondido aí a pergunta do nosso amigo Inácio. Lara, o gestor não pode virar o gargalo do negócio, justamente. Vou aproveitar também e fazer uma outra indicação. A Meta, quem não leu, leiam o livro A Meta, né, que é o de Goldratt, né, que tem até um filmezinho bem antigo, eu acho que da década de 80, 90, disponível aí nas plataformas de streaming, acho que é até gratuito, que fala desse livro, né, que é tipo um romance e, ao mesmo tempo, um livro de técnico, mistura as duas coisas, é muito interessante esse livro, que fala sobre a questão de gargalos. Então, quem trabalha com administração da produção vai adorar, né, porque fala muito de teoria das restrições. Então, mais outra indicação aí agora de livro, né, o livro A Meta, bem antigo, mas é fantástico para quem trabalha com questões de restrições. Ana Paula está comentando aqui, gestor deve ser visionário e não centralizador. Pois é. A gente fala, Ana Paula, que o gestor ele deve ser situacional, ou seja, tem momentos que ele precisa descentralizar para conseguir dar conta das responsabilidades e das demandas. Algum momento ele vai precisar centralizar em determinadas situações, né? Ele vai centralizar para que você tenha uma unidade de comando, uma uniformidade de decisão. Mas eu concordo que, na grande maioria das vezes, principalmente nos dias atuais,
ser visionário tem sido muito mais dinâmico, né, e muito mais eficiente do que a centralização. E assim, eu até por experiência própria percebo que quanto mais você centraliza, é muito mais danoso até para a sua saúde, você ter um grau de centralização de autoridade e poder muito grande, né? Isso não é sadio, né, entre outras palavras. A pesquisa de satisfação, né, a gente já falou aí, o CRA já disponibilizou. A escassez como motor de propulsão da criatividade, justamente, né? É a forma de você, numa escassez, conseguir perceber que há outras formas e outras maneiras de você ver o mesmo problema e resolvê-lo, né? O Menino que Encontrou o Vento é o nome do filme, muito bom. Michel, valeu, Michel. O nome é Menino que Encontrou o Vento. A plataforma TED também tem várias palestras, né, sobre inovar no ambiente de trabalho, muito bom. A Meta, né, a Lara, acho que já leu o que ela está dizendo aqui, que é muito bom. Ok. Carlos mandou alguma coisa aqui, Carlos, mas eu não sei o que foi. Mas eu vou dar uma olhada. Então, gente, voltando aqui, muito obrigado aí pela participação de todos. Isso daqui é muito, espero que esteja bom para vocês, que vocês consigam assimilar. A gente não gosta muito de dar um conceito muito teórico para essas explanações, porque eu acho que, principalmente a gente como administrador, é bem pragmático e precisa de um certo pragmatismo dentro dos ambientes organizacionais. E eu trago justamente isso, essa forma da gente resolver os problemas, de ser mais prático, de estar ali no dia a dia, de trazer as experiências, o know-how. Eu acho que isso traz um crescimento muito importante para vocês e incentivar a utilização dessas ferramentas tecnológicas, mas não só das ferramentas tecnológicas, mas dos conceitos que estão por trás de todo esse trabalho, certo? Então, é isso. Finalizando a parte do DACIAS, a gente tem aí o plano e aí conclusão, que é justamente o que ficou dependente, né? E quais as ações e os vencimentos que vão ser dados para os responsáveis. Então, isso precisa sair, gente, de qualquer reunião. Assim, não se pode fazer uma reunião com a equipe buscando produtos e serviços tangíveis, de resultados tangíveis, sem você ter ali os encaminhamentos, né, a atribuição de ação, datas, quem são os responsáveis. Isso é muito importante, né? Tem uma coisa muito legal quando a gente fala de gestão empreendedora, que tanto o líder, né, como as pessoas que vão ter essa responsabilidade também de dividir a responsabilidade, de ter mais autonomia, precisam se relacionar com a questão da tomada de decisões. Então, o que é que o Bazerman e o Moore, né, eles trazem 7 dicas aí fantásticas, né, para a questão como tomar melhores decisões. Isso daqui vai para a vida toda também, né? Não é só para gestão de equipes, não, mas eu trouxe aqui porque é muito importante quando a gente faz a avaliação do GET, né, das equipes. Usar ferramentas de análise de decisão, né? Então, eu sei que as heurísticas são importantes, ou seja, você ter a intuição, né, em determinados momentos, ela é importante, ela vai ser importante, mas aqui a gente sempre busca um viés muito de racionalidade, né, da forma como a gente tem os dados para tomar decisões. Então, assim, hoje a gente tem empresas que a gente chama empresas data-driven, né, são empresas dirigidas a dados ou voltadas para dados. Por quê? Trazendo um exemplo de um colega de vocês aqui que trouxe Magazine Luiza como case, né? Por que a Magazine Luiza hoje tem esse case em relação a vários aspectos, né? Principalmente quando a gente fala de uso de Big Data e inteligência artificial. É justamente a forma como ela toma decisões baseadas em dados, né? Então, tudo que você compra ali pela plataforma, pelo aplicativo, gera informações, além das informações não só internas que elas geram nas compras, né, mas também de fora da rede, da intranet da Magazine Luiza, ou seja, da internet, de redes sociais. Então, isso tudo traz uma quantidade imensa de informações que são filtradas para que elas possam tomar decisões em termos, por exemplo,
de comportamento de consumidor, né? Então, por exemplo, como é que a Magazine Luiza consegue ali pelo aplicativo indicar produtos que você tenha possibilidade de aceitação, né? Porque você tem um histórico ali de produtos que você já comprou, então faz indicação em cima daquilo. É alguém que faz aquilo? Não, gente, é por inteligência artificial, é por aprendizado de máquina, né? Que a gente chama de machine learning. Então, todos esses dados são baseados, né? São análises, são decisões tomadas a partir de dados, de informações de clientes, né? Então, a gente hoje, nas pequenas empresas, a gente chama, como a empresa é pequena, não vai chamar de big data, né, de grandes dados, não é? Mas vai chamar de small data, né? Ou seja, pensem, por exemplo, que eu já passei muito por isso. Ia numa empresa pequena, aí tinha maquininha lá de cartão de crédito, as pessoas às vezes não tiram aquele relatório dos pagamentos de cartão de crédito, por exemplo, para fazer uma análise, por exemplo, dos horários em que as pessoas vão, né? Qual o ticket médio, né, das transações feitas por cartão de crédito ou por cartão de débito, entendeu? São dados que estão ali na empresa, são dados da própria empresa, mas as empresas às vezes não sabem utilizar. Então, para tomar melhor decisões em termos de projetos, de expansão ou não, de uso de cartão ou não, de retirada ou não de produtos, os dados são importantíssimos nesse momento. Outra dica importante é adquirir experiência e conhecimento técnico, né? Então, como eu falei, às vezes você não tem habilidade de fazer alguma coisa, mas tem atitude. E essa atitude é que faz com que você realmente consiga as outras coisas, né? Conhecimento, habilidade, se você tiver vontade de fazer, vai fazer o diferencial. Livrar-se dos vieses de julgamento, né? Porque você não toma boas decisões quando você julga, sem antes verificar, por exemplo, como a gente falou, os dados, né? O Brasil é um país que tem muita gente analfabeta. Onde foi que você viu essa informação? Você está dizendo da sua experiência, da sua convivência, né? Não é assim, você tem que olhar quais são as instituições, né, confiáveis, né, porque não é qualquer fonte que a gente pode buscar, que me diz que o índice de analfabetismo do brasileiro. Por exemplo, hoje, se a gente for dizer, nosso país tem muitos desempregados, você tem que ir numa fonte lá do IBGE, né, ou outra fonte confiável, CAD, o que for, para que você identifique RAIs, para identificar quantos empregados tem no Brasil, quantos ocupados, né? Às vezes a pessoa não é empregado, mas é empreendedor, é ocupado, né? Então, assim, quais são as fontes de informação? E evitar, né, de fazer julgamentos, né? Ou seja, sem ter bases. Por isso que as fake news, elas se espalham, porque as pessoas não veem aonde a informação foi publicada, qual a fonte, né? Qual a época, né? Quem for a pessoa que escreveu, né? Também tem o viés do pesquisador, né? O viés do jornalista que escreveu, né? E é preciso ter essa consciência da fonte. Quando a gente trabalha com equipe, é a mesma coisa. Aí chega alguém da equipe que está com um produto para entregar na área de marketing, né? Uma peça promocional. E coloca lá, olha, a gente vai fazer uma peça promocional direcionada para as mulheres. E aí coloca aqui, olha, não, a gente vai colocar aqui a cor rosa como uma cor preferida aqui desse público. Isso é um viés de julgamento, achar que toda mulher gosta de rosa. Tem que fazer uma pesquisa. Olha, qual a sua cor preferida? Essa aqui. Aí você tem lá, entrevistou 100 pessoas, as 70 disse que era vermelho, 30 disse que era azul. Ou seja, baseado em dados. Não é baseado em crenças, assim, senso comum. Ou seja, tem que ser baseado em dados. Qualquer pesquisa que vocês fazem, precisa ter alguma fonte confiável que comprove aquilo que foi falado, né? Então, livrar disso. Raciocinar analogicamente, né? Então, sempre pensando, né? Olha, se fosse de outra forma, em outro contexto, como é que seria? Tomar também a visão
dos agentes externos. Então, às vezes, na empresa, quando você está gerenciando uma equipe, né, liderando, às vezes você acha que aquela condução é a melhor condução, porque no feedback interno, né, ou seja, entre os pares do time, você recebeu uma avaliação positiva. Mas, se você reproduzisse esse mesmo comportamento no ambiente externo, talvez não fosse bem recebido. Então, não é só você ter uma visão interna do seu comportamento, do comportamento da sua equipe, mas você comparar, né, até analogicamente ou comparativamente, com uma situação externa, ou seja, se isso fosse fora da empresa, como é que isso seria recebido, né? Então, tomar essa visão de agente externo, de ser imparcial, né? Sair um pouco fora desse ambiente organizacional para ver como se fosse uma pessoa de fora, também ajuda a você tomar uma decisão melhor. Se tomar ali naquele calor do momento, avaliando só os pares, só quem está ali, né? Tem uma influência em termos de poder diferente de quem está fora, pode ser que não tome a melhor decisão. Então, sempre pensar como seria aqui, como é aqui, e que como se fosse no outro ambiente, um ambiente fora, né? Entender os vieses dos outros. Então, trabalhar com gestão empreendedora precisa você entender que cada pessoa é diferente, que cada pessoa tem um viés, cada pessoa tem uma formação, e é preciso respeitar isso. Se você criar barreiras com as pessoas por causa de suas crenças, dos seus valores, você pode ter um problema sério na liderança de um projeto. Isso quer dizer que tudo vai ser aceitável? Não. Mas existem questões que precisam ser muito bem avaliadas antes de qualquer tomada de decisão. Então, às vezes, o comportamento que a pessoa tem lhe incomoda, mas aquilo não é imoral, não é antiético, né? É apenas um comportamento que incomoda, né? Mas, se isso começar a atrapalhar a forma como você age, a sua liderança, então é algo que você precisa repensar. Então, entender não só a questão de comportamento, mas o viés, ou seja, a gente tinha um grupo de pesquisa, né, que tinha dois vieses, né? Um viés mais qualitativo e outro quantitativo. E tinha uma briga imensa entre as coordenações, porque um queria impor a visão no outro. E aí não se constrói nada quando acontece isso. Visão qualitativa e quantitativa não são concorrentes, são complementares. A partir do momento que você entende o viés do outro, ou seja, ele tem uma abordagem mais qualitativa e o outro tem uma abordagem mais quantitativa, você percebe que não é um brigando para ser o melhor com o outro. Isso não leva a nada. Mas como vocês complementam o outro e a forma como cada um deve iniciar. Primeiro eu começo com uma abordagem quantitativa, a partir de números, ou qualitativa, a partir de características, né? Não é competição, é competição, né? Cooperação para competição, né? Então, entender o outro... Então, assim, sempre... eu participei de um planejamento estratégico de uma universidade no ano passado, e tinha muito isso. Eu me incomodava muito com algumas situações que o pessoal colocava. Mas eu nunca respondia de imediato, sem antes refletir se aquilo que estava me incomodando era por causa do viés dele, né, ou se realmente era uma coisa que não fazia sentido. Então, essa peneira, né, como a gente chama, esse filtro tem que ser feito antes de você falar, né? Porque se eu fosse criticar de imediato, podia ser que isso fosse uma questão só pessoal mesmo. Então, é importante antes entender do que fazer esse tipo de explanação. Então, entender o viés do outro é importantíssimo para tomar decisão em equipe. Incentivar as pessoas para que tomem decisões mais sensatas e mais éticas, que é o mais importante, né? Então, a decisão, a gente aqui não é Maquiavel, né? O fim não justifica os meios, né? Então, a gente não quer que as coisas sejam pragmáticas, né? Atinjam um objetivo, mas que sejam de qualquer jeito, não. Tem que ser produtivo, tem que entregar, ter um bom desempenho, mas tem que ser uma decisão sensata e ética.
né? Não pode ferir a moral, não pode ferir os bons costumes, não pode ferir aquilo que seja prejudicial às pessoas, né? Prejudicial à sociedade. Então, é importante que sejam decisões éticas, realmente, né? Que não prejudiquem um ao outro. Então, por isso a importância de incentivar que cada um faça isso, né? Que traga exemplos e mostre, olha, isso já aconteceu, né? Em tais e tais empresas dessa forma e não ficou bem, né? Então, trazer exemplos, né? Não precisa... E sempre uma coisa que eu falo, elogie no público e reclame no privado, né? Ou seja, não expor as pessoas né, no privado, no público, né? Se precisar falar com aquela pessoa, fala individualmente, separado, né? Depois que falar e tal, aí você pode até num outro momento levar uma situação geral, não expondo o nome da pessoa, mas olha, essa situação aqui, ela não é aceitável por isso, isso dentro das organizações. Se algum dia alguém, né, por exemplo, puder fazer, né, tiver que fazer alguma coisa do tipo, né, eu acho que tais e tais medidas podem ser tomadas, enfim. Ou seja, mas o elogio não, ele pode ser e deve ser coletivo, né? As pessoas devem ter estímulos positivos, né? Mas acho que estímulo negativo ele cria uma certa tensão, às vezes desnecessário, não é produtivo. Ok? Dúvidas, gente? Acho que os comentários começaram aqui. Vamos para o chat. Cadê? Ronaldo. Tranquilo, Ronaldo. Maravilha da palestra, parabéns, massa. Posso sim, eu vou dar um upgrade aqui. Posso disponibilizar sim. É necessário, a Janaína, verdade, é necessário nos munirmos de informações até para não acreditar em qualquer relato, justamente. A gente sabe as implicações de acreditar em fatos e informações que não são verídicos ou de fontes confiáveis, né? O prejuízo é muito grande. Vejam bem, é melhor você perder um tempo, se bem que não é perder um tempo, ganhar um tempo procurando melhor aquela informação, apurando, do que tomar uma decisão em cima de algo que você depois pode ter um prejuízo muito maior. Então, assim, é melhor ter um prejuízo agora de tempo, de uma perda um pouco mais de tempo, vamos chamar assim, despender um pouco mais de tempo do que consequências mais sérias, né? Em razões de decisões mal tomadas, né? Inácio falou, em razão dos times serem muito enxutos e muito tarefados, a Guedes tem um papel primordial para realizar as melhores entregas. Justamente, principalmente por isso, Inácio. A gente trabalha com, por exemplo, a gente que trabalha com startup enxuta, por exemplo, que as equipes são são multidisciplinares e muitas vezes também bem reduzidas. Quando você tenha ali a responsabilidade de cada um, o que é que cada um vai fazer nos seus prazos, e trabalha com isso não de cima para baixo, né, mas horizontal, né, cooperativo, né, como parceiro ali, me ajuda, a gente vai ganhar isso. É muito melhor do que chegar assim, dizendo, não, você tem que fazer isso, impor o prazo. Então, assim, o bom de utilizar essas ferramentas, porque assim, você não diz, olha, você tem que entregar tal dia, tal horário. Não, você tem uma data ali, às vezes a entrega até, já vi entregas meia-noite, por exemplo, não tem problema. Contanto que o documento esteja lá, por exemplo, principalmente quando você tem um outro cliente, né, que ele seja o resultado, né, seja para resultado para esse cliente depois, né? Então, e mostrar que essa interação cliente-fornecedor, né, é importante porque é algo simbiótico, né? Então, você não pode entender que aquilo que você faz é só para a empresa. Não existe isso. O funcionário, empregado, colaborador, ele faz para o cliente, para atender uma solução, para resolver um problema. Não é para a empresa, não é para o gestor. O gestor ali, ele deve ser na GET, né, é um facilitador, não é um chefe, né, até o nome chefe, né, vem
de uma questão mais hierárquica, mas é muito mais um facilitador do processo de entrega para o cliente. Por isso que a gente trabalha com outra ferramenta, que é o Design Thinking, né? Ou pensamento de design. Ou seja, o mais importante é a entrega para o cliente, né? O gestor está lá esperando, né? Tudo bem que você entregue no dia 12. Você entregou lá meia-noite. Ele só trabalha até 8 da noite, mas a entrega foi feita, foi realizada e no dia seguinte, o cliente, 8 horas da manhã, vai ter o seu produto. É diferente, né? Então, não é para a gestão, é para o cliente. Então, quando você tem esse foco, facilita bastante a questão principalmente da valorização das funções, que a gente já trabalha em gestão de pessoas há muito tempo, mas a gente sempre tem reforço, que é a questão da valorização da função. A Ana Paula está gostando aqui, aula show, parabéns ao CRA, o professor. Aqui, você vê que é uma questão coletiva. Carol está aqui batendo pau. É coletivo, né? Carol dando suporte aqui, o CRA lá, então todo mundo aqui é coletivo. Se alguém dessa engrenagem aqui falha, não tem resultado para o cliente, não tem resultado para vocês, não tem resultado para ninguém, entendeu? Então é coletivo. A gente precisa... Eu tenho um artigo que eu escrevi numa revista, acho que foi em inglês, eu não lembro se foi em inglês, português agora, internacional ou foi nacional, mas quando vocês quiserem, eu falando sobre a questão desmistificar a questão do empreendedor heróico. Ninguém empreende sozinho, não, gente. Né? Às vezes tem um cara que vai receber o prêmio lá na frente, mas às vezes até me incomodo com isso, porque tem toda uma equipe ali por trás, tem todo um planejamento, todo mundo, e não envolve só a pessoa, não, é pessoa, família, rede de amigos, rede de contato. Tá? Se eu não tivesse essa rede de contato em Salvador aqui, eu acho que a gente nem estava fazendo palestra. Então, assim, é coletivo. Gestão de empreendedora é você ter um objetivo, conseguir alcançar aquele objetivo, utilizando todos com a mesma, né, grau de responsabilidade para a entrega para o cliente, né? Você tem as funções, é importante sim, como eu falei, alguém que aprova, alguém que lidera, mas se alguém falhar, todo mundo falha, porque a entrega é única, o produto é único, né? Então, não tem como depois dizer assim, fulano de tal fez um produto. Não, eu fiquei só com a capa do celular. O celular não tem entrega, mas eu fiz a capa. E a capa estava pronta, não entregou o celular, não é minha culpa, não existe isso, entendeu, gente? É o produto todo, Então, enfim. Carlos está dando parabéns aqui, obrigado, Carlos, professor, pelos conteúdos como passou para todos nós, obrigado. Tem que ser leve, tem que aprender, senão não vale a pena, né? Parabéns. O pessoal já está se despedindo aqui, o pessoal já está indo embora. Carol, parabéns a todos os envolvidos, explicações formidáveis. Valeu, obrigado, gente. Enriquecedor evento, parabéns. Ronaldo fez uma pergunta aqui. Ronaldo Nascimento. Professor, na sua visão, como você classificaria os jovens no mercado de trabalho e a forma da questão administrativa em situações atípicas de solução de problemas para o cliente? Se a gente, por exemplo, quando a gente fala de jovens no mercado de trabalho, a gente está falando de gerações diferentes de pessoas, né? Tem boomers, tem geração YX, então cada um tem um background e cada um pensa uma forma de resolução do problema diferente, né? Então, assim, quando é jovem para jovem, né, one-to-one, né, vamos dizer assim, você tem uma sinergia até muito maior, né? Então, o problema é daquela geração e ele tenta resolver para aquela geração, é bem mais tranquilo. Quando, às vezes, você tem um problema de uma geração, aí outro de outra geração, geralmente eles têm um conflito cultural grande, né? Mas essas diferenças, se a comunicação ela for eficaz, consegue atingir o objetivo tranquilamente, né? Então, tem aqueles jovens que têm uma formação mais dinâmica, voltada para o que a gente chama de habilidades do século XXI, né? Tem um pensamento mais crítico, tem um poder de comunicação maior, e geralmente os problemas, como são mais complexos, né, essas habilidades do século XXI favorecem com que esses jovens eles tenham um desempenho melhor em termos de resolução de problemas, porque eles já estão dentro daquela perspectiva de métodos ágeis, né, de utilização de ferramentas rápidas, enfim.
Mas tem outras formações, aí tem jovens que ainda têm alguns problemas de formação e tal, então nem sempre a solução de problemas ela vai ser tão eficaz para demandas do século XXI. Mas, como a gente ainda tem demandas antigas, né, problemas antigos que persistem, de repente a gente consegue minimizar esses problemas de acordo com outros tipos de formações tradicionais também. Então, depende muito da situação. O ideal é o quê? É que, como a gente hoje, no mundo mais globalizado, com o uso da tecnologia, a gente consiga adequar a formação com a demanda, né? Então, se a gente tem uma demanda de produtos mais tecnológicos, mais rápidos, dentro da habilidade do século XXI, então vamos utilizar a geração que tem essas habilidades. Se não outras mais experientes, e assim vai. Mas eu acho que o mais importante é quando você tem essa, que a gente chama de hibridismo, né? Você consegue aliar as competências atuais requeridas para demandas atuais com a experiência, por exemplo, de quem tem outros tipos de know-how, né? Quando você cria isso aí, você cria uma equipe imbatível, né? Porque você consegue atender tanto aspectos tradicionais quanto mais. Por isso que hoje a gente favorece muito a equipe multidisciplinar. Às vezes, quando ela é unidisciplinar ou, enfim, tem as misturas de gerações, elas não são tão grandes, aí você acaba limitando aqui, né, esse aspecto. Mas boa pergunta, viu, Ronaldo? Difícil de responder assim, mas eu simplifiquei para não te deixar sem resposta, viu? Mas é um pouco mais complexo, mas eu espero que tenha ajudado. Raimundo, como pensar uma organização que queira aplicar o seu GET? Obrigado por chamar o meu GET. Essa mesa não investe nem respeita 3 pilares, mente, corpo e alma. Exato. Quando a gente fala criatividade e inovação, a gente fala justamente de respeito a essa complexidade que é o ser humano, né? O ser humano, se ele não tiver vontade, se ele não tiver bem, ele não consegue produzir nada, né? Então, é preciso, sim, respeitar os pilares, porque se você não pode exigir criatividade de ninguém, nem inovação, nem novas ideias, nem esforço, nem estímulo, se você não dá elementos essenciais, né? Que é ele estar com a mente sã, corpo sã, né? Corpo são, né? Então, é muito difícil você trabalhar com uma organização que não respeita esses pilares, né? Então, a ideia é que a evolução das organizações, né, essa ecologia das organizações que está acontecendo, né, essa revolução, ajude a despertar o interesse, a valorização desses pilares e da forma inovadora e empreendedora que deve ser a gestão de pessoas, né, principalmente. O Inácio aí está dando uma dica aí para ampliar a rede de contatos. Luiz Medeiros, obrigado. Está dando os parabéns aí, Sueli. Show. Excelentes explanações. Aqui a Fátima dizendo que já trabalhou com chefe centralizador. E líderes. Eu também já aconteceu os 2 casos, eu tenho as 2 experiências. Vocês que são administradores, devem lembrar, eu lembro muito bem, porque assim foi um dos primeiros livros que eu li quando eu me formei na UNEB. Eu me formei na UNEB em 2006, né? E um dos livros que eu mais adoro é o de administração de Blake e Moulton, né? Não, de Bateman e Snell. O livro é de Bateman e Snell, mas tem uma grade de liderança que chama Grid de Blake e Moulton, ou grade de Blake e Moulton. Gente, quem estudou administração precisa entender bem aquela grade de Blake e Moulton, que é uma grade que diz o seguinte: é um plano cartesiano que tem líderes que são voltados para tarefas e líderes que são voltados para o relacionamento com a equipe. Eu já tive desses 2 líderes e eu hoje tento ser o que a gente chama de líder meio de campo, né? Eu gostava de jogar futebol, jogava na meia esquerda, então eu falo de meio de campo ali, eu gosto de jogar. E o que acontece? A grid de Blake e Moulton, ou grade de Blake e Moulton, pegue o livro de Bateman e Snell e voltem lá, é que você
eu já tive líderes que a gente chama de líderes laissez-faire, né, que em francês quer dizer deixa fazer, deixa acontecer, né? Então quer dizer, ele não estava nem aí para as tarefas, as atividades, ele queria estar de bem com a equipe e ter um bom relacionamento. E eu já tive líderes que era o contrário, que podia ser o líder mais antipático, mas queria que as tarefas fossem cumpridas e exigia isso, que a gente é o líder mais voltado às tarefas, né? Então, tem esses dois extremos aí, e tem aquele líder de meio de campo, que é o que eu tento ser, na maioria das vezes, que é tanto ter um bom relacionamento com a equipe, que eu acho que é importante, como também cumprir as tarefas, né, as atividades que são determinadas aí dentro da organização. Então, lá ali na grid de Blake Moto, eu sempre tentei me colocar ali no centro. Mas eu já vi muitos líderes, né, gestores, né, eu não digo nem líderes, porque líderes é uma coisa mais complexa, mas gestores que trabalham tanto como um como outro, né? Então, enfim, eu tento ser mais o que a gente chama de líder de meio de campo. Ok, gente? Mais dúvidas, mais perguntas, né? Aqui são algumas referências, né? Alguém quer fazer algum comentário? Abrir a câmera, o áudio? Falar mais alguma coisa? Você quer que eu volte na tela de referências? Eu vou colar aqui para você, aqui no chat, pode ser? Que foi a de Blake Moto aqui. Que vocês possam. É um livro muito bom de processo decisório. Aí eu foquei bem na parte das decisões em equipe, né? Que geralmente é o que a gente mais foca, né? Tem decisões individuais também, né? Eu tenho um curso, né, sobre processo decisório, e aí geralmente parte do curso fala sobre tomada de decisões em equipe, né? Então, esse material é bem desse curso, né? Quem tiver interesse depois pode entrar em contato. Ok? Cristiano está falando que foi bastante construtivo, obrigado, principalmente no que tange a gestão de equipes. Isso é fantástico, né? Vocês veem grandes resultados quando você tem uma equipe ali próxima, né? Baseada em dados, em evidências, com suas responsabilidades, né, determinadas, com senso de cooperação forte, né? Então, GET é isso, né? Criação, inovação, mas também participação, autonomia e, claro, quando tem ferramentas de tecnologia, a gente utiliza, quando não, nós utilizamos. Interessante foi que, não sei quem foi que perguntou, quando não tem a tecnologia, eu respondi e lembrei, sabe, de uma questão, por exemplo, a gente usa o quadro Kanban, não sei se vocês conhecem, claro, a administração tem que conhecer. Está aí do seu lado. Aqui, ó, Carol até me mostrou que ela tem aqui, bom exemplo aqui, tá vendo? Carol é fantástica. E nós temos aqui um quadro Kanban, que é você, justamente, fazer uma ferramenta visual, ou seja, eu uso o Kanban no Trello, né, ali no celular, no computador, mas você pode fazer, né, eu já vi gente botando na geladeira, pega ali, coloca 3 linhazinhas, né, não é para riscar a geladeira não, viu, gente, é assim, 3 post-its, né, eu estou fazendo, vou fazer, estou fazendo e feito, né, para ir controlar as tarefas ali para as equipes também utilizar o quadro Kanban, de muita valia, né, eu gosto muito para utilizar, no Trello mesmo eu uso muito Kanban, uso o Daci e o Raci, mas o Kanban é bem visual, né, coloca colorido, enfim, então, e não precisa ser só no computador ou no celular, né, você também, hoje, pode fazer um quadro, quando a gente estava, antes do distanciamento social, da pandemia, a gente colocava lá na empresa, né,
pode ser colado por post-it, né? Eu já fiz alguns que é um quadro branco, eu divido em 3, e ali a gente vai colocando responsáveis, atividades, enfim. Né? Ok, gente? Obrigado pelo aprendizado, pelas trocas das nossas rotinas. Pede aí para o Paulo para me desmutar. Ele está me imitando aqui. Paulo, Carol quer falar, Paulo. A Demilda está agradecendo aí. Raimundo, obrigado pelo evento, foi show. Agora a live do CFA, é isso, a gente já vai, né, passar aí para segundo momento aí, entender as novas DCNs, isso é muito importante, gente. E interessante que a GET, né, a gestão empreendedora, ela tem muita relação com as novas DCNs, viu? E eu, como sou coordenador do curso de administração, lá da UFRPE, na UASH, a gente está também fazendo aí as atualizações frente às novas DCNs, né? Estou à frente disso também. E ainda não me desmutou. Paulo está aí? A Carol está com problema aqui no mute, alguma coisa assim. Raimundo, sua metodologia é tranquila e bem clara, obrigado ao núcleo. Agora. Pronto. O Luiz, você dá um mute quando eu estiver falando? Já deu, acho que vai sair. Melhorou? Oi, pronto. Agora sem o bendito do feedback. Gostaria, em nome do CRA, de agradecer ao professor Luiz Machado. Estão me ouvindo, pessoal? Acho que estão, né? Então, eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Machado por estar aqui hoje, dividindo o seu conhecimento e sua experiência. Eu vi que tem foram muitas perguntas, muitas colaborações, e isso é maravilhoso a gente ver. Nós nos sentimos extremamente agraciados pela presença de todos vocês aqui. Obrigada, professor Luiz. Obrigado à presença do Núcleo de Estudos em Empreendedorismo e Inovação, NEI, temos vários membros aqui hoje. E, obviamente, muito obrigado ao Conselho Regional de Administração por esse espaço maravilhoso. Nós tivemos mais de 115 aqui acompanhando a nossa palestra numa quinta-feira à tarde. Então, que maravilha. Tá? Nós vamos encerrando aqui, pessoal, porque daqui a pouco está começando já a palestra sobre as DCNs no canal CFA Play, que é o canal do CFA pelo YouTube. E agradeço mais uma vez ao espaço. Nossa supervisora, também membro do nosso núcleo, já foi inclusive a nossa coordenadora, a professora Rosilene, também está aqui hoje. Então, vou agradecendo a vocês e ao CRA pelo espaço para essa divisão de conhecimento em pró, né, do desenvolvimento da gestão dentro das empresas. Melhores gestores são empresas que têm melhores resultados, empresas com melhores resultados, com melhores gestores, também gerem melhor as pessoas, e as pessoas tendem a ser mais felizes, né, quando são bem geridas, né, pelos seus líderes, supervisores, né, todo mundo que vem aí acima da gente na hierarquia. Então, gestor bem capacitado é um gestor que faz não 1, 2, 3, mas às vezes 10, 100, 4, 5 mil pessoas muito felizes. Gosto muito de dizer. O médico, quando erra, ele às vezes pode acabar com uma vida. O administrador, quando erra, ele pode acabar com diversas. Então, não vamos errar, vamos sempre, né? A gente, às vezes, errando, a gente atinge não apenas a vida do nosso funcionário, da pessoa dentro das empresas, mas também a vida daquelas famílias que estão envolvidas e que dependem daquele bom trabalho que o seu funcionário pode fazer, né? Com um sorriso no rosto, de preferência. E você também, gestor. Gestor feliz também gere felicidade. Muito obrigado a todos aqui, muito obrigado mais uma vez ao professor Luiz, professor Edilson, professora Rosilene, tá? O Paulo, que também está nos ajudando, a Alana, toda a equipe do CRA, muito obrigada mesmo. Professora Rosilene, vai falar alguma coisa? Obrigado, Carol. Obrigada a todos, pessoal. Muito obrigado pela presença
e nos vemos na próxima, né? Então, acompanhe aí a palestra do CFA no YouTube, e ainda tem NE em Ação de novo no próximo mês, né? Em novembro, nós vamos falar de empreendedorismo feminino, porque dia 19 de novembro é Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Vamos lá, força, mulheres! Maravilha, professora, eu não poderia deixar de cumprimentá-los pelo seu trabalho, por estar colocando esse núcleo para voar, a gente não tinha dúvida, as suas iniciativas, esse trabalho, parabenizar aí a nossa grande palestra, o trabalho aí da tarde, o professor foi brilhante, com certeza quem esteve aí hoje acompanhando esse conteúdo vibrou demais, então parabéns, parabéns aos participantes, um forte abraço aí para a professora Carolina, né? Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Uma excelente tarde e um maravilhoso final de semana. Obrigada, professor Luiz, mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau. Tudo de bom.